conflito está armado. É o que se ouve em todos os noticiários, por todas as partes, no mundo, no Brasil, em todos os lugares. Só se ouve falar disso. Israel e Irã é o conflito do século, da era presente, do momento. Século 21, ano 2025. Conflito que abala o mundo todo. Essa tensão entre Israel e Irã, que já há anos parecia que ia desembocar, que ia acontecer, que ia desaguar essas águas, esse caldo ia entornar, essa onda sobre o Oriente Médio, agora finalmente acontece, né? Está tudo em chamas, está pegando fogo, destruição, e ninguém mais tem como ignorar isso. Nós estamos diante de algo que não é apenas mais geopolítico, né? Nós estamos diante de algo que não é apenas militar, mas de fato é espiritual, como nós já sabíamos, e é profético. Tudo que está acontecendo hoje em Israel, esse conflito com o Irã, tudo isso é profético. A Bíblia já vinha falando sobre isso, a Bíblia fala sobre isso desde que Bíblia é Bíblia, né? E nós hoje vivemos dias em que as Escrituras, elas saltam, o texto bíblico, ele pula diante dos nossos olhos. Parece que as notícias que são dadas nos noticiários, na TV, na internet, são extraídas da Bíblia, porque é o que está acontecendo hoje com Israel e o Irã. O relógio profético continua avançando. A cada minuto que se passa, esse relógio parece que está indo mais rápido, está avançando. A cada novo ataque, a cada nova resposta, a cada pronunciamento, sentimos que estamos sendo levados, empurrados mais e mais para dentro dos capítulos finais dessa história, que já foi dita, já foi escrita, bíblica e profeticamente. Israel, nação nascida em 1948, contra todas as probabilidades, é novamente o centro do palco das atenções. Ele chama para si todas as atenções, todos os olhos do mundo estão voltados para Israel. E por que tanto ódio contra um povo tão pequeno em território? Muito pequeno. Israel, em faixa territorial, é um estado, é um país muito pequeno. E por que as nações mais poderosas, ou nações poderosas como o Irã, buscam sempre lutar contra Israel? Por que nações poderosas ao seu redor, eles se empenham tanto, né, de sua força em ameaçar a existência de Israel? A resposta não está em apenas tratados políticos ou disputas territoriais, disputas por terra, como aparenta ser, como todos pensam que é. A resposta, na verdade, ela está no espírito deste século. A resposta que nós temos para o que está acontecendo hoje no Estado de Israel, com Israel e o Irã, é que o espírito deste século, ele trouxe nas suas asas, na sua força, o conflito entre a luz e as trevas, o conflito entre o propósito de Deus e os planos do anticristo. Sim, o espírito do anticristo, ele já tem estado rondado
estado na terra já há muito tempo. O Irã, com a sua ideologia xiita radical, não responde os seus anseios escatológicos. Líderes iranianos já declararam abertamente que desejam provocar o caos para apressar a vinda do Mahdi. Mahdi é a figura messiânica para o islamismo. Para isso, eles precisam então destruir Israel, porque isso seria um sinal necessário para que o Mahdi, ou o Messias messiânico, venha, esteja entre eles ou se manifeste. Portanto, meus amados, estamos diante de uma guerra de visões do fim dos tempos. De um lado, a promessa bíblica da restauração de Israel. Do outro lado, uma teologia apocalíptica distorcida, que enxerga na destruição do povo judeu um passo para a sua redenção. E o mundo? Como o mundo fica? Onde o mundo fica? O mundo, na verdade, nessa hora, apenas assiste e, em muitos aspectos, o mundo hesita, toma lados por seus próprios interesses e fecha os olhos para o espiritual. O mundo não consegue ver o que de fato espiritualmente está sucedendo nesse exato momento. Porém, para nós que somos cristãos, crentes, que cremos na palavra, que cremos na palavra da verdade, não podemos ficar de olhos atados ou agir como cegos e sermos pegos de surpresa. O que está acontecendo é isso. Muitos estão de olhos atados, sem entender o que realmente está sucedendo. Jesus nos advertiu que haveria guerras e rumores de guerras. Mateus capítulo 24. Mas também ele nos chamou, ele nos convocou, trouxe a nossa atenção para levantar a cabeça, porque quando tudo isso estiver sucedendo, acontecendo, Jesus disse: pois a vossa ou a nossa redenção se aproxima. Então o conflito entre Israel e Irã não é apenas uma batalha regional, como muitos pensam, como a mídia apresenta, como está acontecendo literalmente. Se você for olhar pelo contexto atual, pela atual conjectura, os fatos, você realmente pensa que é apenas uma batalha regional. Na verdade, o que está acontecendo nesse exato momento é um mover espiritual. Guarde essa palavra. O que está acontecendo nesse momento é um mover espiritual. Ou seja, é um sinal. A pergunta que devemos fazer é: nessa hora, enquanto tudo está se desenrolando diante dos nossos olhos, como é que está a nossa fé, a nossa postura? Por quê? Porque o cenário profético, ele está se desenhando, ele está acontecendo, as peças desse imenso quebra-cabeça, desse mosaico, ele está sucedendo, acontecendo diante dos nossos olhos. Então, chegou a hora de, fato, a igreja, o povo de Deus, acordar e se preparar. Não é, na verdade, eu acredito que não há quase nem muito tempo para pensar em preparação. O fato é que já devíamos, como igreja do Senhor, estarmos preparados. Ou seja,
em vigilância, em oração, em leitura da palavra todos os dias, meditar nessa palavra, guardar essa palavra no seu coração. Davi disse isso: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E isso é estar pronto, isso é viver em prontidão. O soldado que se alista, talvez nas suas primeiras semanas de alistamento, ele vai aprender a se preparar, mas depois que ele aprende todo o processo, ele já vive preparado, ele já anda preparado. Então, chegou a hora de viver uma vida preparados e executar o plano de Deus, a ordenança de Jesus para nós como igreja. Chegou a hora de pregar, de anunciar. Essa é uma grande oportunidade para a igreja do Senhor Jesus. Pregar a palavra de Deus e, com o auxílio dos acontecimentos, do que está diante dos nossos olhos, abrir a Bíblia e dizer: olha, está aqui, ó, estava escrito, está acontecendo e você não está vendo. Qual o sinal? O que mais você precisa para ver? Então é importante pregarmos agora, esse exato momento. Aproveitarmos essa oportunidade, este gancho, o que as notícias estão dizendo, o que a mídia está falando, o que a internet está mostrando, o que os canais estão apresentando, e dizer: estava escrito, e pregar essa palavra com fé, com ousadia, com coragem, orar com intensidade. Não é tempo de recuar, é tempo de avançar, e avançar na oração, na perseverança, na palavra de Deus, e viver uma vida com propósito na palavra de Deus, que a palavra, como a palavra de Deus, da forma que a palavra de Deus nos ensina. As nações nesse exato momento, e quando eu digo as nações, sim, as nações da terra, elas estão estremecidas. Fato é que Daniel, no capítulo 11, verso 32, olha como a Bíblia, ela está, a sua história está se materializando diante dos nossos olhos. Daniel 11, 32 já disse isso, que as nações estremecem, mas os que conhecem o seu Deus farão proezas. Ou seja, enquanto as nações estão estremecendo, é hora de fazer conhecido o nome do Senhor. É hora de anunciar a palavra de Deus. O céu não está em silêncio. Se você pensa que está tudo acontecendo e está tudo normal no céu, obviamente o céu não perdeu o controle. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o céu está vendo. O céu de Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus, aonde o Senhor está, com os seus anjos, com as suas miríades, com o exército angelical, o lugar para onde a igreja vai ser levada para passar o período das bodas do Cordeiro. O céu não está em silêncio. E se os céus estão agitados, movimentados, ou em guerra, porque existe uma guerra travada celestial. Não pense você que não existe. Eu não me lembro o texto bíblico agora, mas depois eu posso trazer para você. Que diz que Miguel é o que peleja em favor do povo de Deus em Israel. Quando há um confronto, quando há uma batalha, uma guerra, aonde Israel está envolvida, aonde tem que se lutar, pelejar pelo povo de Deus, o arcanjo Miguel é o que opera essa defesa celestial, é o que coordena, é o comandante dos céus, dos ares. E nesse exato momento, enquanto Israel está sendo atacada, de tempo em tempo, sabemos que a proporção a favor de Israel é maior,
Mas enquanto há este conflito, Miguel com seus anjos estão protegendo, lutando em favor de Israel. Aonde fica novamente a igreja? Nessa posição. Posição de jejum, oração, intercessão, clamor por Israel. E aqui está um detalhe que eu quero que você preste atenção. Antes de eu falar desse detalhe, eu queria só convidar você que está assistindo. Deixa aí o seu like, deixa o seu joinha. Vamos fazer com que essa mensagem... Eu disse anteriormente que essa é a hora de propagarmos, anunciarmos, falarmos do amor de Deus, da mensagem do Evangelho. Então, quando você dá um like aí no vídeo, automaticamente você sabe toda essa história. O algoritmo do YouTube vai nos ajudar automaticamente a alavancar, levar essa mensagem. Então, deixe seu like, compartilhe esta mensagem, porque vai ser essa mensagem de hoje é um despertamento espiritual para muitas pessoas. Então, voltando a falar da batalha que está travada. Nós, como crentes, como servos de Deus, como seguidores de Cristo, como cristãos, como sabedores do evento profético, precisamos estar em jejum, em clamor, em oração. E o primordial, aqui que eu quero chegar, que eu quero que você enfatize isso comigo, preste atenção nisso, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Quando você está em jejum, em oração, clamando e intercedendo por Israel, automaticamente você está se auto-consagrando. Porque o jejum vai te separar dos desejos da carne. Jejum não é passar fome. Jejum é uma abstinência dos seus próprios desejos. Você vai tirar, excluir, abster-se de tudo aquilo que você acha que está te dominando, para que assim você se consagre, se dedique ao Senhor. E fazendo assim, você vai estar mais propenso a ouvir a voz do Espírito, a entender o mundo espiritual. Então, quando isso acontece, vamos estar mais sensíveis à voz do Espírito. Vamos estar mais atentos ao soar da trombeta. Que essa trombeta que soará anunciando a volta de Jesus, a subida dos santos, dos salvos, ela está cada vez mais próxima. Ela está cada vez mais próxima do que ontem. Hoje está mais próximo do que ontem. Quando eu comecei essa live, o soar da trombeta está mais próximo de quando eu iniciei a live. Então, quando nós nos consagramos, estamos mais atentos a ouvir ao soar dessa trombeta. Porque desde os tempos bíblicos, Israel nunca, desde as histórias bíblicas, desde os tempos da Bíblia, Israel nunca esteve fora da linha de fogo. Seu território é pequeno, como nós sabemos, em proporção territorial, mas o peso que Israel carrega consigo é gigantesco, é enorme, é profético, é imenso. E, amados, o que estamos vendo hoje, diante dos nossos olhos, nas tensões entre Israel e Irã, não é uma simples disputa militar. Trata-se de uma guerra com razões e com raízes espirituais profundas, envolvendo séculos de promessas, inimizades e profecias. Para entendermos o que está acontecendo agora, precisamos dar alguns passos atrás. Precisamos retroceder um pouco. O atual regime iraniano, só para você ter uma noção,
instaurado após a Revolução Islâmica de 1979, ele adotou um modelo de governo teocrático xiita. Desde então, a teologia do martírio, do jihad e do apocalipse passou a influenciar diretamente as decisões políticas e militares do país. O Irã não esconde o seu objetivo. Qual é o objetivo deles? Eliminar Israel do mapa. Pegue aí qualquer anúncio, qualquer vídeo de alguém que mora lá em Israel. Todos vão dizer que o intuito, o desejo, o objetivo do Irã é eliminar Israel. Não se trata apenas de uma retórica, uma oratória, uma fala, um discurso, mas é uma doutrina oficial do Irã. Líderes como o Ayatollah Khomeini já chamaram Israel, naquela época, há muito tempo atrás, de tumor cancerígeno. Essa semana eu ouvi alguém falando sobre isso, comentando que o Ayatollah Khomeini, ele dizia que Israel é um tumor cancerígeno e afirmaram que a sua eliminação é um dever sagrado para eles. Eles têm na sua agenda isso. Então a questão se torna ainda mais séria quando consideramos avanços nucleares do Irã, porque hoje pela manhã eu estava assistindo algumas notícias e alguns estavam dizendo que isso não é verdade, mas é fato. É fato. Existem avanços nucleares iranianos, o que na verdade a partir de hoje, a partir dessa investida de Israel, muitos dos seus depósitos nucleares foram neutralizados. Por isso esse conflito, por isso essa parada. Israel está dando um basta nisso. Chega, não queremos mais, é muito arriscado, é perigoso, pelo fato deles saberem o intuito, a agenda desse povo. E o mundo também sabe disso, mas poucos têm coragem de agir. E quem é que vai agir, se não for Israel? Israel, por sua vez, tem agido com precisão cirúrgica. Veja que os ataques, as investidas, o que foi enviado, mísseis balísticos, é como se fosse uma operação cirúrgica. São muito minuciosos, muito precisos. E Israel realiza ataques estratégicos contra depósitos de armas, líderes da Guarda Revolucionária e, acima de tudo, instalações nucleares. Porém, a escalada atual, ela vai além do normal. Só para te dar um contexto, em junho de 2025, essa semana, drones e mísseis iranianos atingiram regiões sensíveis em territórios israelenses. Quase ninguém fala sobre isso, provocando uma reação imediata, sem precedentes, do Estado judeu. Tel Aviv, Jerusalém e o norte de Israel entraram em estado de alerta. E não foi por menos, porque já havia uma investida muito grande contra eles. Eles precisavam se defender. E se defenderam e atacaram, aproveitaram que estavam se defendendo e contra-atacaram a ofensiva iraniana. Por isso, o que é que nos importa hoje? O que tudo isso tem a ver conosco, como igreja, né? A palavra de Deus nos revela que Israel é o relógio profético da humanidade. A igreja hoje está envolvida em tantas coisas e não estou aqui criticando, fazendo uma crítica a isso, mas precisamos tomar cuidado, ter um alerta, ficar atentos, porque envolver em tantas coisas, eu digo atividades, eventos, algo local que fortalece a igreja local,
Nós não podemos esquecer, fortalece a comunidade, ajuda a comunidade, caminha com a comunidade, evangeliza, é verdade, temos que evangelizar a comunidade, mas nós não podemos esquecer que Israel é o relógio profético e temos que estar atentos a esse acontecimento, a esse momento que nós estamos vivendo. Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar amanhã, oxalá que voltasse, não é? Nós devemos estar atentos. Ezequiel 38 e 39 fala sobre a coalizão de nações lideradas por Gog, da terra de Magog, que marchará contra Israel nos últimos dias. Embora, atento a isso, fique atento a isso, ouça isso. Embora o Irã não seja Magog, tá? Repito, embora o Irã não seja Magog, ele é citado como uma das nações aliadas. Então ele é um aliado. Então temos que estar atentos a isso. A Pérsia, na terminologia bíblica, é o antigo nome do Irã. Antigamente o Irã se chamava Pérsia. E isso nos coloca, profeticamente, muito próximos de um cenário escatológico já previsto há mais de 2 milênios, há mais de 2.000 anos. Mas há algo ainda muito mais profundo que eu quero compartilhar com você. Antes de eu compartilhar, eu quero lhe pedir novamente, deixa o seu joinha aí, se você está gostando desse vídeo, e eu acredito, eu creio que você está, porque eu estou trazendo aqui para você informações essenciais, extraordinárias, profundas, que vão te ajudar, que vão te despertar. Então deixa aí o seu like. Estou vendo aí que temos poucos likes na página. Nos dê mais esse acesso e compartilhe. Copie, envie, coloque nos seus grupos de WhatsApp, nos seus canais, nas suas redes sociais. Isso é muito importante. Então vamos voltar a falar o que eu estava dizendo, porque isso aqui agora é forte, é muito forte. Existe algo ainda mais profundo por detrás desse jogo, entre aspas, do que está acontecendo agora. A guerra que se desenha entre Israel e Irã não é apenas sobre fronteiras. As pessoas estão pensando que é apenas uma guerra territorial. Eles estão lutando por território, fronteiras ou até mesmo recursos naturais. Mas é uma guerra de ideologia. Isso mesmo, ideologia. Que deuses de visões sobre o fim dos tempos, né, deuses estranhos deles lá, estão arquitetando, trabalhando para que se cumpra a palavra de Deus. É Deus, o verdadeiro Deus, cumprindo a sua palavra. Enquanto Israel se prepara para a chegada do Messias, e por isso que agora eu usei a palavra deuses, porque aqui que está o fato. Enquanto Israel se prepara para a chegada do Messias prometido, que nós sabemos, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, né? Em contrapartida, o Irã se prepara para a vinda do Mahdi xiita, que é o salvador do islamismo, do mundo árabe, do Irã e todos os seus aliados. Porque eles creem que o mundo precisa, olha a ideologia deles, que o mundo precisa mergulhar em um caos primeiro para que esse Messias islâmico possa emergir. Então todo esse conflito, ao longo dos anos, você sempre vê investida. Quantos anos Israel sofre? Desde que Israel é Israel. Desde que o povo de Deus é povo de Deus. Porque na ideologia deles, é necessário haver um caos. Eles provocam o caos. É necessário haver um caos para que o Messias islâmico venha emergir. Por isso, para o Irã provocar um conflito de grandes proporções,
não é risco. Para eles, na ideologia deles, isso não é arriscado, não é um risco, mas é uma missão. Eles têm uma missão. Agora pare para pensar. Um país com uma visão escatológica radical, prestes a adquirir armas nucleares. O que o mundo fará com isso? Como é que fica agora a posição do mundo? Enquanto a maioria das nações se divide, estão divididas. Olha, só pegar as notícias e ver aí. Os Estados Unidos com o governo oscilante, ora apoia Israel, ora busca acordos com o Irã. A Rússia e a China, embora discretos, mantêm laços, vínculos estratégicos com Teherã. A Europa, cada vez mais secularizada, clama do outro lado do mundo por paz, mas hesita em tomar uma posição firme. Então o que eu vejo? A profecia se cumpre e muitos não percebem. A guerra está às portas, está acontecendo, enquanto eu falo, está acontecendo essa semana. E o mundo continua comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Já ouviu essa frase antes? Como diz a Bíblia, como nos dias de Noé. Por isso que a igreja precisa estar alerta. Por isso que a igreja precisa estar desperta. Acorde. Hello, wake up. Eu acho que isso é um wake-up call. I think this is a wake-up call. Eu acho que essa é uma chamada para despertar. Porque quando o Senhor Jesus falou sobre o princípio de dores, lá em Mateus 24, ele estava descrevendo exatamente isso. Guerras, rumores de guerras, ameaças, conflitos, confusão global, perseguição, falsos profetas, falsos cristos. E agora a pergunta é, você que está me assistindo, e mais uma vez eu conto com a sua ajuda, deixa o seu like, ainda tem poucos likes aí na página, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o comentário, me faça pergunta, me envie pergunta aí no inbox, me pergunte e compartilhe esse vídeo. A pergunta é, você que está me assistindo, você consegue, você está discernindo esses sinais? Você está entendendo o que está acontecendo? Você está espiritualmente preparado? Ou você ainda está preso aos confortos de um mundo que está sendo abalado? Porque ainda tem pessoas que estão confortáveis. Tem pessoas que ainda estão como se nada tivesse acontecido. Estão presos e confortáveis em um mundo que está abalado. As nações estão abaladas. Esse conflito, ele pode se tornar, ainda não se tornou, mas ele pode se tornar um estupim para algo maior. Isso aí não é o ápice. Isso aí não é nada para o que está por vir. Exemplo, alianças globais que vão acontecer, indiscutivelmente isso vai acontecer. Nações vão se unir. Um novo avanço do espírito do anticristo. Eu quero deixar bem claro que esse fato de The New World Order, ou seja, a nova ordem mundial, já está aí, diante dos nossos olhos. E isso pode ser um gatilho para o cenário da tribulação futura, onde Israel será cercada por todos os lados e clamarão. Aí Israel, quando se sentir acuada mesmo e ver que eles não vão conseguir por conta própria, eles vão clamar pelo socorro, pela ajuda do Messias, do Mashiach, como está escrito lá em Zacarias 12:10.
Nós estamos vivendo dias solenes. E eu costumo dizer, como pregador, como ensinador, todos os dias estamos vivendo dias que antecedem a volta de Jesus. Jesus está mais próximo de voltar hoje do que ele estava ontem, tá? Então eu quero deixar aqui algumas considerações para você que está me ouvindo, que está me assistindo e que vai me ajudar a compartilhar esse vídeo. O céu está em guerra. Isso é fato. Lembra que eu disse lá atrás sobre a questão de Miguel, o arcanjo que peleja em favor de Israel? Ele é o chefe de uma guarda real, de um exército real. E todas as vezes que Israel entra em conflito, esse exército angelical peleja em favor de Israel. Por que você acha que Israel vence? Uma nação pequena, mas poderosa, porque a mão do Senhor está com ele. Então, eu quero que você reflita, cada um que vai assistir esse vídeo, e peço-te que reflita e assista esse vídeo várias vezes para você entender e compartilhe, né? Que cada um que vai assistir esse vídeo venha refletir de forma séria. Reflita seriamente. Não é hora de dormir espiritualmente. Não é hora. Não é hora de cochilar, de vacilar, de tomar um cochilo. Não é hora. É hora de estar alerta, desperto. Não é hora de brincar de religião. Não é hora de brincar de crente. Não é hora de estar no muro. Que quem está no muro, o muro é sinal de indecisão. É hora de tomar uma postura de fato. Você que me assiste, você que me ouve, é amigo do Evangelho, nem pertence a uma igreja evangélica, mas frequenta uma igreja evangélica. Ainda não se decidiu. É hora de decidir. Não é hora de dormir espiritualmente. É hora de buscar a Deus como nunca antes. Eu sempre ensino aqui na igreja. Gente, é hora de buscarmos a Deus mais profundamente, com mais seriedade, com mais intensidade, com mais força, com mais garra, mais veemência. E também, é claro, nós não podemos ser egoístas. É hora de pregar a palavra com ousadia. O espírito de ousadia está sobre a sua vida. O momento é agora de proclamar, de anunciar, de gritar, de falar, de ir para as redes sociais, de não ter medo, não ter vergonha. Eu tenho vergonha. Eu não sei falar. Pregue, evangelize, fale de Jesus. Pregue o tempo todo. E de orar. Orar, mas orar com lágrimas. Não é orar aquela oração artificial. Orar com lágrimas. Clamar a Deus. Se derramar. E de estar com a sua vida no altar. É hora de estar com a sua vida no altar. Eu quero encerrar aqui, deixando para você um texto que fala comigo todos os dias. Eu acredito que vai falar com você. Eclesiastes, capítulo de número 9, verso 8, apenas o verso 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É essa postura que nós temos que tomar. Que as tuas vestes, as suas vestes, estejam sempre alvas, brancas como a neve, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente. Que Jesus esteja sempre dentro do seu lar, dentro da sua casa e principalmente
dentro do seu coração. Deus abençoe vocês. Shelohim e Varrer Otra.